Olá, pessoal, amigas e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando, em mais um ano de trabalho, de estudo, a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo pesquisar, incentivar e divulgar os 12 volumes das Revistas Espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. E hoje veremos o artigo Visão Retrospectiva das Várias Encarnações de um Espírito. Em final de ano, final do ano passado, 2023, todos fizeram suas retrospectivas, então nós vamos fazer a nossa hoje, de um personagem muito interessante, que Allan Kardec nos traz na Revista Espírita de junho de 1866. E comigo, para fazermos juntos essa retrospectiva espiritual, estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Bem-vindo a 2024. Olá, Felipe. Bem-vindo a 2024. E a todos vocês também. Aqui estamos novamente para dar continuidade aos nossos estudos, sempre estudando os artigos que se encontram na Revista Espírita e sempre estimulando, incentivando a todos que ouvem e que acompanham as nossas conversas, os nossos diálogos sobre um determinado artigo, para irem até a Revista Espírita, ler o artigo que nós estamos apresentando e também outros mais que vocês tenham vontade, e recordando a todos que quem não tiver a possibilidade de fazer o manuseio físico da Revista Espírita, pode ir até o site da Federação Espírita Brasileira, da febnet.org.br, e lá baixar gratuitamente todas as edições e se deliciar com as várias lições, aprendizagens, meditações, reflexões que lá se encontram. Nós, pelo menos, gostamos muito, não é, Felipe? Olá, Soninha, olá, Dudu. Esse nosso primeiro programa aí, de 2024. Vamos estar abordando esse assunto tão bacana, Separados hoje, infelizmente, Os dois últimos programas estávamos todos juntos, unidos aí na casa da Sônia e do Dudu. Unidos separados e misturados. Unidos no espírito. Separados carnalmente, materialmente, mas unidos no espírito. Desejar um bom início de ano, que todo mundo estabeleça suas metas para o ano, Isso é tão importante, a gente fala tanto em metas, a gente sempre nos remete ao financeiro, vou guardar dinheiro para tal coisa, vou viajar para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente já tem o ano material todo na nossa cabeça, Fica aí a recomendação para a gente também ter as nossas metas espirituais, Dentro do autoconhecimento, quais os vícios que nós vamos combater nesse ano, Quais as virtudes que nós queremos desenvolver um pouco mais, quais os livros que nós vamos ler, Deixamos de recomendação, claro, aí lerem pelo menos um volume da Revista Espírita nesse ano, Já que o nosso programa é sobre isso, que com certeza a leitura, a disciplina, a reflexão no final do dia ali, a meditação e a vontade da ação do bem vão conduzir a gente para um local muito melhor no final do ano. Então, acho que é legal esses votos aí, o voto da nossa equipe como um todo, Tenho certeza que o Dudu, a Sônia e a Casa Espírita, que nós participamos todos, têm este mesmo pensamento. E hoje, não vamos falar de futuro, vamos falar de passado, mas um passado que nos motiva para o futuro, não é isso, Dudu? Exatamente, porque esse artigo, em sua primeira parte, é uma mensagem mediúnica de um médico chamado Dr. Calho. E ele começa
agradecendo aos membros lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, a receptividade, o acolhimento, o carinho que faz com que ele se devote mais ainda a ajudar a sociedade a esclarecer, né, alguns pontos do mundo espiritual. Ele também explica que ele teve uma facilidade muito grande de se adaptar ao mundo espiritual depois de sua desencarnação. Tanto que ele diz que ele passou também a fazer o atendimento, né, agora não mais os corpos, né, físicos, mas sim nos corpos espirituais, das almas, né, daqueles que apresentavam algum mal emocional, algum mal espiritual. E ele ficava assim impressionado como ele adquiriu também a capacidade de se transportar bem rápido, né, ao contrário do que ele fazia na Terra, que às vezes levava, né, horas para ele ir de um lugar a outro. Né, na espiritualidade ele ia facilmente, né, de um local a outro, de um atendimento a outro. E, na verdade, ele não sabia explicar muito bem como é que era isso, mas o bom é que para ele funcionava bastante. Ele ficou mais impressionado que ele fazia isso. Não é como quem dissesse assim, poxa, mas eu tenho espíritos bem mais elevados do que eu, como que eu, né? Assim, aqui tão pequeno, tão tudo, não é? Tão restrito nos meus conhecimentos, eu já tenho essa condição. Então, ele ficou também muito, assim, impressionado que isso já estava acontecendo com ele. Porque ele já entrou na pátria espiritual com uma boa bagagem, não só com uma boa bagagem em relação à medicina, mas também com uma boa bagagem em relação ao próprio espiritismo. Né? Como é que funcionava, como é que essa dinâmica toda vinha acontecendo. Então, para ele foi muito mais tranquilo. Assim que ele desencarnou, ele não teve problemas de entender que ele tinha feito a passagem, ele compreendeu isso tudo muito bem. Isso é muito bom, isso traz um alento para todas as pessoas e mostra para todos nós o quanto é importante nós estudarmos a doutrina, porque com isso nós também vamos recolhendo essas informações e vamos entendendo que o desencarne é uma passagem, e que essa passagem, ela necessariamente não precisa ser uma passagem sofrida, não é? Ela pode ser, e é, uma passagem muito bem organizada e bem estruturada para aquelas pessoas que se dedicam ao estudo, à disciplina, a olhar, a perceber dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, os ensinamentos, as reflexões, as grandes lições que são trazidas. Então, para ele, isso tudo aconteceu muito tranquilamente, muito normal, e aqui ele veio, então, para trazer uma nova mensagem, porque ele já tinha se comunicado em outras oportunidades, não é? Em outros artigos aí que nós não estamos apresentando, mas ele já havia feito isso. E um detalhe importante também, logo no início, né, que ele diz que ele não era um doutor comum, né, que se prendia somente ao estudo, ao tratamento do corpo material de seus pacientes. Ele também procurava atentar ao aspecto moral da pessoa, né, e ele confessa que isso colocava um pouco à frente de seus colegas, né, quando ele estava encarnado. E isso também o ajudou no mundo espiritual. Né, esse lado dele de também ver o lado moral, ver a alma, né, estudar as emoções, os sentimentos de seus pacientes, não se prender apenas... Essa influência que havia muitas vezes lá no estado emocional e moral, junto com algum dano físico.
Isso, exatamente. E isso está nesse trecho que nós separamos, inclusive, para ler, não é, Felipe? Isso, Sônia. Antes da leitura aqui, é legal essa questão que o Dudu trouxe, né? Desse lado perceptivo dele que nós vamos observar. E é interessante a gente ver que essa última encarnação dele é pré-psicologia, né? É pré-psicoterapia, né? O Freud estava nascendo em 1856, o Jung também é contemporâneo, né? Até o Viktor Frankl também é contemporâneo, né? É um pouco posterior, mas chegou a se comunicar. Então, os grandes psicoterapeutas ainda estavam para vir, né? A psicoterapia não estava desenvolvida, né? Que talvez seja o braço da medicina que mais tenta correlacionar a parte moral e espiritual, enfim, né, intelectual com a parte física, né. Então, notemos a evolução do espírito que já tinha essa percepção, né, nessa época, né. Talvez a percepção e os cuidados que ele também tinha, não é, Felipe? Porque ele aplicava, ele não somente percebia, mas ele também aplicava nas suas intermediações com os pacientes, ele aplicava alguns conhecimentos justamente para que esses pacientes pudessem se sentir melhor em termos de ansiedade, em termos de até mesmo uma depressão, não? Mas... eu te cortei, desculpe. Não, tudo bem. Mas assim como a gente enxerga também através dessas belas comunicações, né, a progressividade do conhecimento, né, a questão de que a natureza não dá saltos, né, então a gente vê já tem uma comunicação de um médico num período anterior à estruturação da psicoterapia, né, dessas percepções mais aprofundadas da psicologia e da terapia, que já tinha despertado para esse lado, né, e um pouco depois a gente vai ter a psicoterapia ali sendo desenvolvida e sendo estruturada, né, ainda com as suas lacunas, né, com os seus hiatos, e hoje a gente tem as obras da Joana de Ângeles, né, que já aprofundam muito mais e trazem pontos correlatos entre a psicologia freudiana e a junguiana e a logoterapia, como a gente já tratou também. Então, como é legal a gente ter toda essa percepção e esse arcabouço histórico que a revista vai nos dando, né? Vai nos trazendo essa visão. E um outro detalhe é a gente notar as características do espírito que a Sônia falou e que o Dudu também tocaram, né? Era um espírito que se desvinculou de uma maneira tranquila da matéria, tinha uma certa mobilidade, né? Já tinha um grau de elevação superior, e a gente pode notar isso pela própria comunicação, né? Claro que o espírito pode mentir isso, né, Sônia e Dudu? Sim, mas no decorrer da mensagem a gente vai percebendo, né, um espírito humilde, né, sem apresentar nenhum sistema maravilhoso, né, um sistema que resolve todos os problemas, mas umas percepções muito verdadeiras e que mais para frente foram se comprovando, né? E de uma forma bem simples, assim, não simplória, mas de uma forma simples, de uma forma tranquila, humilde, ele vinha apresentando, não é? Mas então vamos lá, vamos ler a parte que cabe leitura. O artigo é bem mais extenso, né? A gente sempre deixa a recomendação para que todos leiam, mas vamos ler uma parte introdutória aqui que a gente separou da mensagem. Meus bons amigos, devo vos falar de um fato espiritual que me acontece e que venho submeter ao vosso julgamento para que me ajudeis a reconhecer o meu erro. Olha só que lindo isso aí, que as pessoas que estavam ali encarnadas que ajudassem também ele a desvendar aquilo que vinha acontecendo com ele, não é? A humildade do espírito, né? Que em tantas outras comunicações de espíritos muito inferiores, nós já vemos a imposição, né, Sônia? A soberba, alguma coisa assim, não é? De ser o dono da verdade, né? Aqui não, o espírito já inicia de uma maneira humilde, né? Então ele fala assim, ajudeis a reconhecer o meu erro, caso me tenha enganado em minhas apreciações a respeito. Médico em minha última encarnação, como sabeis, me entreguei com ardor aos estudos da minha profissão.
tudo quanto ela se referia era para mim um assunto de observação. Devo dizer, sem orgulho, que tinha adquirido alguns conhecimentos, talvez em razão de nem sempre ter seguido ao pé da letra o caminho traçado pela rotina. Muitas vezes buscava no moral o que pudesse trazer uma perturbação ao físico. Talvez seja por isto que eu reconhecesse um pouco melhor a minha profissão do que certos colegas. Enfim, eis o fato. Alguns dias senti uma espécie de torpor apoderar-se de meu espírito. E, a despeito de conservar a consciência do meu eu, senti-me transportado no espaço. Chegando a um lugar que para vós não tem nome, encontrei-me numa reunião de espíritos que, em vida, tinham conquistado alguma celebridade pelas descobertas que haviam feito. Lá, não fiquei pouco surpreendido ao reconhecer esses antigos de todas as idades. Nesses nomes de todas as épocas, uma semelhança perispiritual comigo. Perguntei-me o que tudo aquilo significava. Dirigi-lhes as perguntas que me sugeria a posição. Mas minha surpresa foi ainda maior. Ouvindo-me responder a mim mesmo. Voltei-me então para eles e vi que estava só. E agora? Por que é que ele estava só? Ele fala o seguinte: a semelhança era perispiritual. Sim, era o perispírito, né? Os outros, né, as outras individualidades que apareciam para ele. E que depois que ele fez a pergunta, elas desapareceram. Ou seja, né, por que aconteceu isso com ele? Então assim, Dudu, para nós dar uma resumida, como é que foi? Ele era um espírito, né? Adormeceu por um sono magnético, né? A gente pode perceber isso. E aí ele se transportou até um local onde ele se viu nessa reunião, né? É mais ou menos isso que a mensagem trouxe, né? Sim. Isso. O que os amigos espirituais é que influenciaram nesse magnetismo, não é? Eles magnetizaram para que ele tivesse esse sono justamente magnético, e a partir desse sono magnético ele foi transportado para esse local onde ele percebia várias individualidades. Nesse ponto, né, surge a dúvida de alguém que pergunte: mas espírito desencarnado pode dormir também? Sente sono? E nós podemos até consultar já o segundo livro da série André Luiz, né, Os Mensageiros, onde o instrutor Aniceto leva André Luiz e seu companheiro Vicente a uma casa na Terra que serve como polo, né, de tratamento não só de pessoas encarnadas, como de muitos desencarnados que vão até lá para ouvir o Evangelho, né, receber as instruções necessárias ao seu melhoramento. E depois de 1, 2 dias estafantes de trabalho, de acompanhamento, de instrução, o Aniceto simplesmente proporciona a André Luiz e ao Vicente irem até o campo para poder descansar. Ou seja, o repouso, nível evolutivo, né, principalmente recém-desencarnados, que começam a trabalhar na espiritualidade, se cansam, sim, né, porque ainda tem uma certa ligação com a matéria densa, com a matéria, né, de seus corpos terrestres. E até, né, o artigo também explica que quanto mais preso à matéria, o espírito, quando desencarnado, ele sente muitas sensações que sentia na Terra quando estava encarnado, inclusive sono. Muitas vezes, né, qualquer atividade que ele faça no mundo espiritual, ele vai se cansar, ou seja, vai ter a sensação que está se cansando e a vontade de dormir. Então esse sono está relacionado ao grau evolutivo do espírito. Exatamente. Não é? E que no caso do Dr. Caio, não foi exatamente por ele se sentir cansado,
mas sim, nós vamos perceber ao longo do artigo que foi um presente que os amigos espirituais deram a ele de promover esse sono magnético para ele ser conduzido a este local, onde ali, então, ele percebia esses outros espíritos, não é? Espíritos, e percebia nesses seus perispíritos e se identificava com o perispírito daqueles que ele estava percebendo. Então, ele fazia algumas perguntas para saber o que estava acontecendo, mas no final, quando ele percebeu, ele estava respondendo para ele mesmo e também ele estava só. Mas por que isso aconteceu? Porque todos aqueles espíritos que ele estava vendo foram as suas encarnações anteriores. Não é? Ele estava sendo projetado para ele, a partir desse sono magnético, toda uma evolução que ele teve nas várias encarnações, onde ele justamente reencarnou dentro da medicina, fazendo trabalhos e desenvolvendo, e cada vez mais ele foi ampliando esses conhecimentos. Então, ele se percebeu só, por quê? Porque aqueles e ele eram o mesmo espírito, não é? Era a mesma individualidade, mas naquele momento ele percebeu como se fosse uma projeção a partir desse sono magnético, onde ele manteve uma consciência. E é muito legal isso tudo, né? Às vezes a gente, quando começa a estudar, esse tipo de coisa causa uma certa estranheza, né? Pô, mas o perispírito vai estar submetido às mesmas coisas que a matéria. Pessoal, é legal a gente sempre guardar na memória, e isso me ajuda muito a fazer algumas reflexões, que o corpo físico é uma cópia imperfeita do corpo perispiritual, do corpo espiritual. Então é muito provável que todas as facetas que o corpo físico pode ser submetido, né, seja fascinação, seja loucura, seja diversas outras coisas da área mental, o perispírito também possa sofrer, né? E a literatura do André Luiz e do Luiz Sérgio, depois também, vai nos trazer vários exemplos sobre isso, né? No livro Libertação, eu me recordo dos guardiões da casa da menina lá, né, do plano inferior, Sim. que estavam sob um estado de hipnose, né, uma certa loucura, se a gente pudesse classificar, né, onde eles não conseguiam sair de uma memória repetitiva, e isso a gente vai ver no corpo físico, né, e tantas outras coisas, outros exemplos que nós vamos ter da parte intelectual, né, da parte cerebral que ocorrem no perispírito. Então é muito natural, né, a gente tendo essa visão, que o espírito também, que o perispírito também necessite de repouso, quanto mais materializado ele for, né, e quanto menos materializado, menos repouso é necessário. Assim como o corpo daquele que é mais denso, mais pesado, tem menos preparo, necessita de mais repouso, né? Do que o atleta, do que se prepara, do que já se abandonou de alguns hábitos materiais, né? Então, a lógica da natureza, ela é linear, né? Ela segue uma mesma linha de raciocínio, tanto para o corpo como para o espírito. E quão bonito foi esse relato dele, né, Dudu? Que ele teve um estado de rememorização, mas consciente, né? É como se ele ele entrasse dentro do cérebro dele, acessasse as memórias, né, e interagisse com as memórias, né? Agora, Felipe, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu ia justamente falar disso. Ó, a sintonia. Ele diz que foi levado a um local, mas não diz qual. Esse local justamente não deve ter sido o inconsciente dele. Creio que sim. É onde ele realmente acessou, né, as reminiscências de encarnações passadas, porque onde estão situadas as nossas, né, reencarnações? Só que se ele acessou o inconsciente dele, ele trouxe para o consciente. Então, ele vai se conscientizando de tudo aquilo. Ou seja, ele vai entendendo, e vai percebendo que, a partir de tudo aquilo que ele estava vendo, que ele não estava sendo médico pela primeira vez.
mas que ele já tinha uma trajetória, e por isso ele tinha, então, um conhecimento, ele poderia trabalhar com muito mais facilidade em relação à medicina, e não só a medicina, aquela medicina ortodoxa de trabalhar somente com um pé, ou somente com um braço, ou somente com um pulmão, mas fazendo correlações com as questões morais. Então, ele já foi um pouco mais além de tudo aquilo, do que os outros médicos naquela fase em que ele se encontrava, não é? E pelo que fala o artigo, foram personalidades ilustres também. Sim, sim. Né, que ele teve. E cada uma, né, obtendo mais conhecimento, mais sabedoria, aprimorando o trabalho, e parece que ele vinha desenvolvendo uma teoria, né, que nessa última encarnação dele era para ele colocar em prática. Em prática. Né, se esforçar para colocar tudo aquilo que ele vinha aprendendo, estudando, trabalhando nas últimas encarnações, como médico, como cientista, nessa última foi para colocar em prática. Isso é importante, não é, Eduardo, quando ele vem trazendo essa questão do quanto nós também temos de entender que nenhum aprendizado que nós estamos tendo ou fazendo, tenhamos a idade que nós tenhamos, nada é posto fora, são conhecimentos, são entendimentos que muitas vezes, nessa encarnação, pode parecer que não tenha grande utilidade, ou até tenha utilidade, mas nem tanto assim, mas que vai se reunindo a uma outra série de informações, de conhecimentos, até que em próxima reencarnação, aquilo se toma um outro formato e vai se substanciando. Isso é importante. Então, muitas pessoas pensam, mas por que eu estou estudando? Mas por que se eu depois vou reencarnar, eu vou ter que fazer tudo novamente? Não, vai fazer tudo novamente, mas com uma bagagem, com um conhecimento que já vai ter, né, obtido de outras encarnações. E muitas pessoas dizem, eu já tenho 80 anos, 60 anos, 50 anos, 90 anos, não vou mais me dedicar a aprender coisa em cima nenhuma. Por que não? Nós já podemos ir preparando algumas aprendizagens fundamentais para próximas encarnações. Sônia, e um fato importante também, né, aproveitando esse relato do Dr. Calhou, que é o seguinte, foi mostrado a ele, né, reencarnações, né, que ele teve no trabalho como cientista, como médico, né, que vinha se aprimorando a cada reencarnação. Então isso acaba com com aquela lenda dentro do movimento espírita, né, muitos espíritas ficam dizendo, eu estou passando por uma certa dificuldade que eu devo ter jogado pedra na cruz. Na última encarnação não deve ter sido boa bisca, não foi coisa boa. Gente, como a gente ouve falar nisso, né? Parece que a pessoa só tem encarnações ruins, as passadas. Né? Foi bandido, foi assassino, foi tudo que o ser humano pode ter de ruim. Mas a pessoa não pensa que pode ter sido coisa boa também. Sim, foi uma coisa boa, mas que não tinha, não estava tão burilado quanto nessa encarnação. Mas foi uma encarnação onde necessariamente não houve essa questão toda. Então, nem todo mundo está passando por situações, não, eu estou passando por experiências e por desafios, porque em outra encarnação eu fiz isso ou fiz aquilo. Não, talvez é como a Joana de Ângeles vai apresentando. Nós temos de entender que as nossas experiências e os nossos desafios, muitas vezes, elas vêm como um caráter de uma prova para fortalecer habilidades morais, habilidades espirituais. Então, as experiências e os desafios que nós vamos aprendendo não é justamente somente para um resgate, mas também para o desenvolvimento de habilidades. Como é que eu faria uma situação?
Tanto é que muitas vezes as pessoas, os médicos dizem, faça diferente para utilizar e ativar outras áreas do cérebro, né? O que faz com a mão esquerda, faça também com a direita, ou troca o caminho, troca o trajeto para o teu cérebro também ir trabalhando de uma forma diferenciada. Justamente é isso. Muitas vezes as pessoas estão passando por determinadas situações para começar a acionar alguns conhecimentos e dentro dessa proposta evolutiva, que as pessoas ficam pensando, mas o que é evolução? A evolução é a educação de sentimentos. Não, a evolução não é somente a educação de sentimentos. A educação de sentimentos, dos nossos sentimentos, é somente uma das facetas da nossa transformação moral e intelectual, não é? Da nossa evolução. Nós temos muitas outras mais, até mesmo de conhecimentos científicos, conhecimentos filosóficos, enfim, uma série de outras questões, mesmo tu já estavas falando antes, não é, Felipe, quando nós estávamos nos bastidores do Sócrates, e certamente ele foi adquirindo todos esses conhecimentos que ele tinha também na sua bagagem espiritual e que ele vinha trazendo de outras encarnações, não é? E como isso servia de alento, né? De motivação, sim, né? Então a gente também vê na obra do André Luiz, a gente está com o tempo bem avançado já, mas eu vou fazer vou permitir fazer essa análise, né? Que é a questão do cérebro, né? Do córtex frontal, medial e da parte posterior do cérebro, né? Da parte de trás, onde o córtex frontal são as aspirações futuras, o nosso senso de moral, né? O nosso eu do amanhã. A parte do meio do cérebro é o que a gente é agora, né? Se for fazer uma analogia com Freud, seriam o superego, o id, o ego e o id, né? Que seria a parte mais traseira. Id, ego e superego. Uhum. O id, a parte mais traseira, onde está o nosso subconsciente, né? E o quanto acessar esse subconsciente nos traz possibilidades, né? Da gente ir se conhecendo, tanto nas coisas positivas, né? Que nós temos e que nós fizemos nas vidas passadas também, né, Dudu? Não chegamos espíritas nessa agora sem ter tido essa bagagem de coisas boas a terem sido feitas, de boas reflexões. Tem coisas ruins ali? Tem, sem dúvida. Mas nós não podemos achar que são só as ruins, né? Que é isso que o Dudu estava dizendo, joguei pedra na cruz na última encarnação. Não necessariamente. Com certeza tem coisas a melhorar, tem vícios ali que a gente tem a vencer, mas tem virtudes também, tem coisas boas guardadas ali também, e quando são trazidas à tona, nos trazem essa felicidade, né, de já ter adquirido aquilo. E cada encarnação, eu acho que é importante falar isso ainda, tem o seu papel, bem como disse o Espírito. Cada encarnação tem a sua função, vocês dois já trouxeram bem isso. E é importante que a gente faça ela bem, que a gente viva essa encarnação de agora, com o foco nas nossas possibilidades e nessa tarefa. E seria impossível a gente fazer tudo que a gente tem vontade, né? Porque se deixar, eu faço umas 8, 10 faculdades, no mínimo. Eu já tenho vontade de fazer. Eu tenho que fazer uma, eu estou numa profissão, eu tenho que seguir um caminho. Isso é interessante que a gente faça. Eu estou agora vivendo a fase de ser mãe, então seja uma boa mãe. Se dedique àquilo. Quando passar a fase, vai ser a mãe de uma... Nunca deixe de ser mãe, né? Mas vai ser a mãe do bebê, e depois vai ter que voltar às suas atividades, volte e faça aquilo com dedicação, com verdade, né, com presença. Eu acho que isso é uma grande lição que esse espírito traz, né? Daquela encarnação ele tinha uma missão em específico, que era praticar. Então, que faça a missão que se desenvolva, né? A vida vai nos mostrar a nossa missão, né? Vai nos levar para o caminho mais correto, onde nós temos que ir. Já nascemos, já reencarnamos no meio ao qual precisávamos, e é o melhor para nós, né? O mais benéfico. Então, acho que a grande mensagem dessa passagem é isso, né? A gente tem coisas boas lá atrás, sim. A gente tem outras encarnações que nós já desenvolvemos muita coisa, e nós temos um foco nessa encarnação de agora, e que a gente possa fazer ele com presença, com verdade, né? E com dedicação. Acho que é isso. Então, até mesmo, bom, já foi passado da hora, mas essa questão eu joguei pedra na cruz, mas vamos pensar quantos habitantes havia naquela época
para jogar pedra na cruz, e quantos habitantes nós temos na Terra agora? Impossível, e ninguém jogou pedra, né, Sônia? Tem mais então, essa, né? Pois é impossível todos nós estarmos lá naquele momento jogando pedra. Por favor, vamos parar com isso, né? Vamos pensar um pouco mais e botar nossa mente a funcionar, não é? Pois é, né? Ainda tem esse erro histórico. Jesus foi crucificado, não apedrejado. Gente, um abraço a todos. Vamos estudar, né, mais ainda esse ano para nos aprimorar cada vez mais na nossa querida doutrina, né, e assim melhorar, incentivar e agilizar a nossa transformação moral. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço a todos, e pelo que vocês já puderam perceber, como nós estamos estourando nosso tempo, que vai ser 2024. Um abraço para todos e até o próximo encontro. Vamos ter que readequar o tempo esse ano, passar para 40 minutos, né? Um grande abraço a todos aí, até a próxima.